Eu sempre percebi que o ser humano cresce quando ele faz um movimento de olhar para dentro, para a sua interioridade, e depois desabrochar em direção ao mundo, em direção ao outro, ou seja, quando ele então se autotranscende. Existe uma premissa, existe uma base aqui para essa live de hoje, para essa aula de hoje. Essa base é realmente provocar em nós a transformação. E como que essa transformação acontece? Como que eu posso ter uma coragem de prosseguir, que significa realmente transformação? Viver a transformação, que é o que nós mais precisamos, cada um na sua realidade, eu na minha realidade, você na sua realidade. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, vamos precisar de transformação. A transformação só vai começar a ser gerada em você quando você tem um movimento, onde então você tem a quem amar, onde então você tem a quem se dedicar, onde então você tem a que construir, quando você tem uma causa no mundo, quando você tem um foco muito real na sua existência, e aí você começa a encontrar algo, então, que você consegue segurar e falar, é aqui que eu quero prosseguir. Quando eu escolhi esse tema, coragem de prosseguir, foi exatamente isso que eu queria. Eu queria, preste atenção comigo, eu queria mostrar para vocês que a transformação, ela não acontece como um passe de mágica. A transformação não acontece só porque eu for lá na farmácia, compro determinados remédios e aí então vou ter uma transformação existencial. Você não acha num balcão de uma farmácia. Ela não acontece num passe de mágica. A transformação, ela não vai vir para você. Se você não tiver um esforço, a transformação vai vir para você se você sair de si em direção a alguém, em direção a alguma coisa. Só que para isso, eu diria, você precisa de coragem. E é coragem de prosseguir. Eu não sei agora, nesse exato momento que eu estou fazendo a live, eu não sei nesse exato momento como que está a sua vida. Não sei nesse exato momento como que se encontra a sua existência. Eu não sei nesse exato momento como que está esse mundo. Nós tivemos um ano de 2020 aí com muitas bênçãos, muitas realizações, mas nós tivemos também, e você vai concordar comigo, um ano de 2020 pesado, não? Mas mesmo com essas perdas, eu começo a encontrar sentido no sofrimento, eu começo a encontrar nesse sofrimento que eu passo, eu começo a dar valor para ele, não numa postura de revolta, não, mas pelo contrário, eu começo a dar sentido, começo a falar, poxa, o que trouxe para mim essa perda? O que significa essa perda para mim? O que ela constrói em mim? Qual o aprendizado que eu estou tendo com isso? E é preciso a gente avançar. É preciso prosseguir mesmo com as perdas, mesmo com os momentos onde você começa a perceber que existe alguma coisa travando você. É preciso prosseguir. Prosseguir é exatamente isso, seguir adiante. Prosseguir é uma atitude onde você vai dar continuidade a uma tarefa. Se o meu pai foi embora para o céu, se eu perdi nesse ano alguém com a pandemia, se eu perdi um projeto, se eu perdi várias coisas que possa ter acontecido na sua vida, agora, nesse ano, eu preciso agora ter uma postura de deixar a minha vida prosseguir, fazer o que precisa ser feito. Eu preciso proteger a vida, porque acontece exatamente ao contrário. Quando a gente sofre uma dor, quando a gente sofre uma pressão, quando a gente sofre alguma perda, imediatamente nós começamos, e é interessante isso, né? A gente começa a atacar a nossa vida. A gente deixa de se alimentar, a gente deixa de se cuidar, a gente começa a ficar isolado.
Muitas pessoas querem ficar só deitada na cama. Eu sei que é difícil, que não consegue levantar, que a experiência é muito difícil, mas o que acontece nesse momento? Eu começo, ao invés de viver, proteger a minha vida, eu começo a atacar a minha vida. E posso chegar no mais profundo, então, de atacar realmente a minha vida e não querer mais viver. Acontece muito isso. E quando eu passo por uma dor, quando eu passo por uma perda, o que eu preciso? Eu preciso proteger a vida. Eu preciso fazer como Frankl ensina, eu preciso ter a coragem de fazer o que precisa ser feito. Eu preciso ter a coragem de avançar, eu preciso ter a coragem de realizar aquilo que precisa ser feito. Se eu tenho que trabalhar, se eu tenho os meus horários, se eu vou cuidar do meu corpo, me alimentar bem, mesmo não sentindo vontade. Porque esses sintomas que chegam para nós numa pressão muito grande, esses sintomas, se você mantém o seu ritmo, se você está nessa condição de manter o seu ritmo, né, que existe vários níveis na hora de enfrentar uma dor, eu diria para você, é só você ter paciência, que essa pressão forte vai passar. Num primeiro momento, quando vem uma dor, num primeiro momento, quando a gente começa a viver uma perda, e aqui não digo só de pessoas queridas, pessoas amadas. Esse ano eu perdi 2 amigos. Nossa, 2 amigos que era uma amizade, perdi por causa da Covid. Então, quando a gente, não só perda de pessoas, mas também perdas de um projeto que não deu certo, perda de um grande amor da sua vida, perda de um trabalho, perda de um emprego, perdas financeiras, perdas emocionais, enfim, inúmeras perdas. Quando a gente enfrenta um momento, a nossa cabeça, como que naquele início, ela fica meio que em confusão. E naquele momento de confusão, a racionalidade, ela fica um pouco distante. Mas eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu não posso parar a minha vida. É a única coisa que eu diria para você, na hora de uma dor crucial, eu só diria para você, não pare a sua vida. Vai ser doído, vai ser angustiante, mas isso tudo são sintomas que ao passar dos dias, você vai sentir isso aliviando. Mas eu preciso saber que eu preciso realizar o que a vida me pede, o que a vida espera de você. Uma grande pergunta para sair da crise, uma grande pergunta para você se encontrar no mundo, uma grande pergunta para você ter essa coragem de prosseguir é exatamente essa. Não fazer a pergunta, o que eu posso esperar da vida agora que eu tive perdas? O que eu posso esperar da vida agora se eu estou inseguro, se eu estou com medo? O que eu posso esperar da vida se eu perdi quem eu amava? O que eu posso esperar da vida se agora eu não tenho mais o meu emprego, o meu salário, se eu não tenho mais o meu cargo de chefe, de liderança? E quanto mais você fizer essa pergunta, o que eu posso esperar da vida agora, menos você encontra a resposta. E mais em confusão você vai ficar. Você precisa fazer uma outra pergunta. Aí você poderia dizer para mim, Leandro, mas que pergunta é essa? Ao invés de perguntar o que eu posso esperar da vida, pergunta o que a vida espera de mim. Perdi pessoas queridas, perdi oportunidades, mas e agora? O que a vida espera de mim? Estou passando por uma provação, estou passando por uma dor, estou passando por uma situação muito complicada, e aí você começa a perguntar, o que a vida espera de mim? O que a vida espera de você enquanto pessoa? O que a vida espera de você enquanto ser humano? Enquanto amigo, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto esposa? O que a vida espera de você enquanto filho? Enquanto chefe, enquanto empresário, enquanto um profissional autônomo? Não sei como é a realidade, mas o que a vida espera de você? E aí, então, a coragem de prosseguir. Coragem de prosseguir significa
dar continuidade a uma tarefa. Eu preciso entender isso, que eu preciso prosseguir. A vida espera de mim um movimento para fora. A vida não espera de mim um movimento onde eu fico isolado. A vida não espera de mim um movimento egoísta, um movimento onde eu experimento cada vez mais o fechamento. A vida espera de mim uma coragem, e a coragem de levar em frente um projeto. A coragem, e aí eu perguntaria para você hoje, né, só para você refletir, o que você precisa hoje como essência, uma coisa essencial, não vou dizer aqui coisas, os pormenores, coisas importantes, não, eu digo coisas essenciais. O que de essencial hoje você precisa fazer andar? O que de tão essencial na sua vida você precisa fazer ir adiante? O que de tão essencial na sua vida você precisa fazer ser construído? Que não pode parar. O que você pode fazer? Qual é o caminho que você vai trilhar para isso que é tão essencial para você ir, deixar caminhar? Seria uma decisão importante? Será que a sua vida hoje está dependendo de uma decisão? Será que a sua vida hoje está dependendo de uma atitude? Será que a sua vida hoje está dependendo de uma experiência forte da sua espiritualidade? Será que você precisa levar adiante, ter mais amor pela sua família, ter mais amor pelos seus filhos? Será que a vida hoje não está pedindo que você tenha mais amor a si, amor próprio, se valorizar mais? Talvez você está se deixando levar por tantas coisas pequenas, tantas coisas que às vezes não faz, tantas coisas pequenas que não vão mudar a sua vida. E aí você começa a ter essa experiência, a experiência que o que a minha vida hoje espera, o que a minha existência espera para prosseguir. O que eu devo fazer para prosseguir? Bom, e aí a gente começa a entender. Nesse momento, eu preciso da coragem. Nesse momento, eu necessito da coragem. E sabia que coragem é uma firmeza da alma? É uma definição muito interessante. Eu gosto dessa definição de coragem. É uma firmeza da alma quando ela encontra obstáculo. Quando tudo vai bem, eu não preciso de coragem. Eu vou contemplar, eu vou viver. Mas quando as coisas não vão bem, quando as coisas, ou seja, quando aparece o obstáculo, quando aparece um imprevisto, quando aparece uma dor, quando aparece uma perda, é ali que nasce a necessidade da coragem. Coragem, eu diria para você, é uma virtude. Coragem não é simplesmente um ato heróico, algo que muito fantasioso. Não, é uma virtude, é uma perfeição última de uma potência. É uma perfeição do seu ser. E sempre preste atenção comigo, sempre a coragem, ela vai trabalhar com duas questões. Ela vai trabalhar com o medo e ela vai trabalhar com a confiança. A pessoa que fala que eu não tenho medo de um terremoto, eu não tenho medo de um fenômeno da natureza, uma inundação, essa pessoa, ela não é corajosa. Essa pessoa, ela está, isso aí vai dizer Aristóteles, né? Essa pessoa, ela é meio louca. Essa pessoa não é corajosa, ela é temerária, talvez até imprudente. Uma pessoa que diz, eu não tenho medo da pandemia. Uma pessoa que diz, eu não tenho medo da Covid. Eu não tenho medo disso que está acontecendo. Essa pessoa, ela não está com a coragem. Ela não está com a virtude da coragem. Ela está sendo temerária.
Temerária é uma outra coisa. A pessoa temerária é a pessoa que arrisca, é uma pessoa que vai, e muitas das vezes, na maioria das vezes, é uma pessoa até imprudente. Ela parte sempre da imprudência. A coragem não é ausência de medo, dizia Aristóteles. A coragem, o que ela vai fazer? A coragem, a coragem é exatamente uma virtude que ela vai precisar do medo e, ao mesmo tempo, da confiança. E existem alguns motivos para que aconteça a coragem. Existem alguns motivos. A coragem, ela vai ser uma firmeza da sua alma, uma firmeza da sua existência, quando você está enfrentando um obstáculo. E aí você precisa de coragem. E ela nasce geralmente quando você sofre um processo de tristeza, alguma coisa que te deixa triste. A coragem começa a brotar num momento quando você sente raiva. Quantas vezes pessoas que passam por esses momentos, por exemplo, a tristeza, esse instinto nosso, às vezes, essa emoção de ficar triste, e aí naquela tristeza, aí a pessoa começa a entrar em reflexão. E você sabia que as melhores decisões nascem quando a gente está triste? Sabia que as canções mais bonitas nascem quando o artista está passando por um momento de tristeza? Seja uma depressão, seja uma melancolia, seja uma angústia, não sei. Sabia que os quadros, as obras mais bonitas, as esculturas mais bonitas que existem, elas nasceram em momentos onde a pessoa estava triste. Por quê? É próprio da tristeza causar em nós reflexão. Talvez em nenhuma decisão importante da sua vida vai nascer num momento de felicidade. Por quê? A felicidade tem outra função. Quando você está feliz, ali a função da felicidade é empurrar a sua vida para frente, porque nasce a motivação. Você tem motivos para agir, você tem motivos para prosseguir, e aí você vai, porque você está feliz. E quando você está triste, o que acontece? Existe um outro movimento, e é um movimento que eu diria para você, é um movimento de reflexão. E nós precisamos respeitar a nossa tristeza. Hoje nós estamos num mundo muito descartável. Hoje nós estamos num mundo guiado muito pelo prazer. Tudo tem que dar prazer. Tudo tem que dar certo. Tudo tem que funcionar como eu desejo. Eu vou fazer uma live, a internet tem que estar boa, a iluminação tem que estar boa, tudo tem que funcionar bonitinho, e aí dá tudo certo. Só que nem sempre é assim. Muitas coisas da nossa vida não dão certo. Muitas coisas na nossa existência não funcionam como nós gostaríamos. Poxa, Leandro, mas não é isso que eu quero ouvir nessa live. Enfim, mas eu preciso falar com você isso, a verdade. É um mundo muito focado na perfeição. É perfeição do corpo, perfeição da face, perfeição do dente, perfeição dos olhos. Aí eu uso lente, faço, harmonia facial, eu vou fazer uma plástica. Nada contra isso tudo, tá? Pelo contrário. Quem pode fazer, quem gosta, deve fazer. Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu não posso ficar à mercê desse mundo que aparentemente quer nos mostrar que é perfeito e não é. Nós temos perdas, nós temos conflitos, nós temos muitas das vezes pessoas que vão encontrar as nossas ideias. Nós temos diversos obstáculos e aí então pode nascer a tristeza. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que, preste atenção, pessoal, eu preciso entender que a tristeza, ela é tão importante para a minha vida quanto a alegria. Por favor, eu sei que é difícil
Mas eu preciso entender que a tristeza, ela é tão necessária na minha vida, na minha existência, quanto a emoção da alegria. Por quê? É da tristeza que eu vou ganhar coragem para tomar decisões. É da tristeza que você ganha coragem para sair de um processo que você está vivendo. É da tristeza que você começa a repensar a sua vida. Quantas pessoas no momento de tristeza já relataram para mim nos atendimentos, não? Que começa a falar, Leandro, eu não posso mais continuar desse jeito. Eu não posso mais viver desse jeito. Eu não posso mais continuar com a minha existência desse jeito. Quantas pessoas que de um momento de tristeza começaram um movimento e aí encontraram um caminho para prosseguir. Bom, é interessante isso. É aí que vai nascer então a coragem. Coragem é uma firmeza da alma pronta para agir diante de um obstáculo. Então, vem a tristeza. Um outro movimento que vai fazer você ter coragem é o movimento da raiva. Quando você está com a ira, quando você se sente ameaçado, quando você se sente ameaçada. Quantas histórias nós temos, né? Quando você se sente desonrado, desonrada, humilhado e humilhada, e aquilo não te gerou tristeza, aquilo te gerou raiva. O que você faz naquele momento? Você começa a encontrar a coragem. Você começa a encontrar a coragem e a atitude. Só que a raiva, ela tem uma função em nós. É muito importante você conviver com a alegria que vai empurrar você para frente. É muito importante você conviver com a tristeza que vai fazer você repensar muito a sua vida, muito a sua existência. E não tenham medo de ficar tristes. E ela vem e vai embora. Pode ter certeza disso. A melhor notícia da angústia é essa, que ela vem e vai embora. E durante o dia acontece isso tudo ao mesmo tempo, não? Durante o dia você vive um momento de alegria, um momento de raiva, um momento de tristeza. E a raiva, ela tem também uma função. Ela tem uma função. A raiva, ela tem uma função de destruição. Todas as vezes que a gente sente raiva, é para a gente destruir alguma coisa. E a coragem de prosseguir, quando você está envolvido no momento que você se sente com raiva, preste atenção, é para você destruir alguma coisa. Só que acontece um grande erro. Qual é esse erro? Acontece um grande erro. O erro é que as pessoas começam a destruir, às vezes, aquilo que é necessário, aquilo que é bom, aquilo que é essencial. Por exemplo, eu posso ficar com raiva de alguém porque me fez alguma coisa que eu não gostei. E aí eu viro para aquela pessoa que é minha amiga e falo, olha, nunca mais eu quero ser seu amigo. Olha, você não presta, eu te odeio. E aí, se for pelo zap, aquela troca de mensagem, e se for presencial, enfim. E aí você destrói aquela amizade por causa da raiva. Porque a raiva tem função de destruição. Essa é um dos motivos da raiva. Só que eu preciso aprender, e essa live quer gerar em você transformação. Eu preciso aprender diferente. Eu preciso aprender diferente. O que eu preciso fazer? Eu preciso destruir. Eu preciso aproveitar o meu sentimento de raiva, porque ali nasceu um obstáculo e aí vai me gerar uma coragem, mas eu preciso destruir aquilo que está me destruindo. Eu preciso destruir aquilo que está atrapalhando mesmo a vida, não destruir a pessoa. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, né, uma pessoa que passou muita necessidade mesmo, e ela sofreu numa sociedade que ela teve, e aí essa sociedade, essa empresa que elas tiveram, esse sócio então fez uma canalice, esse sócio, ele então foi desonesto com essa pessoa, e essa pessoa perdeu tudo que tinha. Naquele momento ele foi movido por uma raiva muito grande. Só que ao invés dele usar a raiva para destruir o sócio que foi desonesto com ele,
ele disse: eu, a partir de hoje, nunca mais vou passar por uma necessidade. Nunca mais eu vou deixar uma pessoa atrapalhar, bagunçar e estragar a minha vida. E aí ele não direcionou a raiva dele para a pessoa. Ele direcionou a raiva dele para destruir um problema que estava acontecendo e que ele que tinha que resolver. E aí, a partir daí, ele ficou mais atento, ficou mais esperto. A partir daí, ele começou também a se posicionar mais, a decidir mais. Entenda, eu não sei, talvez você precisa fazer isso. Talvez você se sente humilhado por um problema. Você pode dizer para você: olha, eu não vou destruir aquela pessoa. Simplesmente eu vou destruir esse ciclo. Eu não vou permitir mais que isso aconteça. Essa situação que eu estou passando, talvez um exemplo, você esteja passando por uma situação muito difícil. Talvez você esteja passando por uma situação horrível. E aí você vai dizer: eu não vou me permitir que essa situação acabe com a minha vida, que ela acabe com a minha existência. E aí é muito interessante eu perceber que eu vou fluindo. É muito interessante perceber que você começa a tomar novas posturas. E aí por que você tomou essa postura? Porque nasceu um obstáculo e você teve coragem para prosseguir. Então, você tem coragem quando vem um obstáculo da raiva, quando vem um obstáculo da tristeza e principalmente quando vem um obstáculo do medo. Medo, você sabia que medo é algo natural, todos nós temos medo. Quando eu falo aqui na live coragem de prosseguir, pode ter certeza que pessoal, eu vou só desligar o comentário aqui, porque eu fico lendo o comentário, não adianta, e aí eu perco a concentração, tá bom? Me desculpem, mas eu vou desativar o comentário só para que eu me concentre mais no que eu falo com vocês. Eu não consigo comentário, falar, fazer a live ao mesmo tempo. Eu prefiro fazer uma coisa de cada vez, não? E, enfim, tá bom, Cristina? Tá? Mas vamos ficar aqui conectado. Foca no conteúdo comigo que eu quero dizer para você. Quando eu falo em coragem para prosseguir, então vai nascer um medo. A gente sabe que o medo não vai deixar com que eu seja corajoso, com que eu fique corajoso. E aí eu preciso entender que medo é algo muito natural. O medo é algo que existe em nós, seres humanos. O medo todos nós temos. E aí você precisa entender que quando você sente medo, é sinal que o seu mecanismo de defesa está funcionando. Eu tenho medo de não ser feliz, eu tenho medo, como que eu vou fazer agora? Perdi essa pessoa que eu amo tanto, minha vida não vai ter mais sentido, como que eu vou ter medo? Eu tenho medo de, enfim, tantas coisas. Medo de um projeto, medo de escuro, enfim. Interessante é perceber que o medo surge sempre de duas maneiras. Existem dois tipos de medo. E quando eu falo coragem para prosseguir, eu tenho que entender que esse medo ele vai existir e que ele faz parte dessa coragem. O medo não é para destruir a coragem, senão eu não seria corajoso. Se eu não tenho medo, eu não sou corajoso. Se eu tenho medo, aí sim é que eu vou estar sendo corajoso. E aí é interessante. E aí você pode perguntar: Leandro, mas fala quais são os dois tipos de situação de medo. Bom, um primeiro medo é aquele que surge diante de um perigo real. Alguma coisa que está pegando fogo e você sai correndo. É um perigo real, está acontecendo aquilo. E você sai correndo para se defender. Depois, existe também uma segunda situação. Quando você tem medo, mas não diante de um perigo real, mas diante de um perigo imaginário. Alguma coisa que você pensa. E esse segundo medo, ele acontece sempre pelo fato de ficarmos muito focados, presos no futuro. O excesso de futuro é que causa medo. Eu vou fazer só um parênteses.
É aqui que nasce a maioria dos processos de ansiedade. É aqui que nasce aquela ansiedade patológica, quando eu começo a ficar com muito medo do futuro. Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? E aí a gente já começa a imaginar milhões de coisas, milhões de... uma crise de pânico. A pessoa tem medo, ela tem medo não só de alguma situação, medo de lugar fechado, medo de abandono, mas a pessoa tem medo de entrar em crise. Olha, aí então que se torna patológico mesmo isso, né? Uma patologia muito clássica do pânico, né? A pessoa tem medo de entrar em crise e aí começa todo um processo, mas é um excesso de futuro. O excesso de futuro, e eu vou falar aqui para você como que a gente pode tentar resolver isso, não? E se eu fico pensando muito no futuro, muito, imaginando, e aquilo me gera um medo e eu posso travar a minha vida e não prossigo com a minha vida. Eu não consigo prosseguir, não consigo avançar. Esse tipo de medo, preste atenção, é um medo que existe na sua mente. Eu não sei, nesse momento que eu estou falando com você, eu não sei qual é o grau que você está, né, de maturidade, o grau que você está agora aqui ouvindo o que eu estou falando de equilíbrio, né? Mas se você estiver num grau bom de maturidade, de responsabilidade, se você estiver num grau bom de equilíbrio, eu vou dizer para você uma coisa muito importante. A maioria dos medos, eles estão na nossa cabeça. Eles não existem. E a gente fantasia. E a gente é muito bom nisso, não? A gente é muito bom nisso. A gente fantasia, a gente imagina. A gente imagina que a pessoa fez isso, que fez aquilo, que está fazendo aquilo. Medo, tem pessoas que ficam com medo de perseguição e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Medo de violência, medo da doença. Aí você já imagina, se eu pegar... se eu for contaminado pelo vírus da Covid, e se vai acontecer isso, como é que vai ser aquilo, como é que vai ser, começa todo um processo, um mecanismo que envolve não só a sua mente, mas começa a envolver toda a sua corrente sanguínea, os seus batimentos cardíacos, e aquilo te toma por inteiro. Eu queria dizer para você, calma, esse medo, ele é um medo diante de um perigo que você está imaginando. Ele não é real. Ah, Leandro, mas é muito difícil, eu não consigo. Você tem que ver como é que eu fico. Por isso que eu disse aqui, eu não posso ser determinista aqui numa live, eu não posso ser imaturo e querer lançar essa reflexão para todas vocês aqui, mais de 80 pessoas que estamos assistindo. Cada um é um. Cada existência é uma existência. Tudo vai depender do seu grau de maturidade, de responsabilidade, o seu grau de equilíbrio que você está imerso nele. E aí, se você tem um grau bom, você vai entender um pouco isso e pode ser que você vença isso. Muita coisa eu estou imaginando. Muita coisa está na minha mente. Quantas vezes eu fico com medo de falar em público, de começar uma live? Quantas vezes eu fico com medo de dar uma palestra? Esse dia eu dei uma palestra para 200 pessoas, e aí eu com medo de dar aquela palestra, eu falei assim, ai meu Deus do céu, aquele frio na barriga, como que eu vou começar essa palestra, como que eu vou fazer? E aí é interessante, né? Muito interessante, que depois que você começa a fazer a palestra, você já deve ter passado por isso, você esquece o medo. Muito interessante. Você esquece o medo que você está ali. E aí, então, você começa a avançar. Você começa a avançar. Por quê? Porque era um medo da sua mente. Não era um medo real que existe, uma coisa concreta, não? E a filosofia vai chamar esse medo que você constrói na sua mente, ela não chama de medo, ela vai chamar de temor. Temor. Você começa a temer demais. Você começa a temer muito e cria aquilo ali e você não prossegue. E nós precisamos dessa coragem de prosseguir, que é o tema da nossa live. Bom,
E é interessante também você entender assim, que esse medo que a gente fica imaginando, construindo na sua mente, é um medo muito comum. Não? É um medo também que eu diria para você muito inútil, ele não serve para nada, não é um medo que constrói. O medo de um perigo real, sim, é útil. Você se defende, você fica mais prudente, é um perigo real. Existe um vírus circulando e eu vou usar máscara, eu vou me proteger se eu for sair para ter contato com alguém. E aí eu vou o mínimo possível ter contato com pessoas. Não vou fazer aglomeração. Eu vou ser prudente, porque é um perigo real, não é uma coisa imaginária, é uma coisa real. Pronto. Esse medo faz você crescer. Agora, se você começa a ter um medo imaginário, tem o vírus, ele pode estar aqui, alguém chegou e eu já fico com medo daquela pessoa, e aí já imagino, aí a pessoa vai embora, você soube que você teve contato com alguém que teve a Covid, ou então você começa a ver muitas notícias na televisão, tem gente que começa a sentir sintomas psicológicos. A pessoa começa a sentir sintomas e começa, meu Deus, perdi meu olfato. É verdade. E tudo uma construção, vai ficando agitada. Esse medo é um medo muito comum, é um medo danoso, produz um dano muito grande, e diria, a terceira coisa, é um medo inútil. Ele não produz nada. Não produz nada. E é interessante que a filosofia se dedica muito nisso. Muito a vencer esse medo. A filosofia se dedica muito a trabalhar isso. E você fala, Leandro, mas como que eu posso vencer o meu medo? Como que eu posso vencer o meu medo imaginário? Não? O medo de um perigo real, eu vou vencer com a coragem. Eu preciso vencer com a coragem. Agora, o medo imaginário, eu posso vencer, né? E a filosofia nos ajuda muito isso. A me preocupar menos com o dia de amanhã. É interessante isso. É a não preocupação com o dia de amanhã. Sabia que na Bíblia 366, né? A gente fez um estudo, eu estudei muito a Sagrada Escritura, né? Eu fiz o meu mestrado e a gente estudava mesmo na fonte, né? Eu pude estudar com grandes professores da Itália e de Roma, grandes professores, e a gente fez uma pesquisa na Sagrada Escritura, 366 vezes existe a palavra não temais. Não temais. Eu sou o teu Deus. Não temais. Eu venho em teu socorro. Não temais. Vai dar certo. Não temais. Se você atravessar pelo fogo, eu estou contigo. O fogo não vai te queimar. Não tem mais. Enfim, para a gente ver como que é comum esse sentimento de medo. Como que isso é comum, faz parte da existência humana. E aí eu diria para você uma coisa, né? Esse temor precisa ser combatido. Ele precisa ser combatido, porque ele é inútil. Essa preocupação ela não vai ter poder sobre o que vai acontecer com você. Você ficar imaginando, com medo, e aí o seu caminho trava, não? Medo de viver sozinho, medo de abrir uma empresa, medo de casar, medo de ter um filho, medo de construir um novo negócio, medo de aceitar uma promoção no trabalho, medo de ficar, enfim, tantas coisas. Talvez você está aqui me ouvindo e você queria tanto fazer uma live, você queria tanto fazer um momento como esse. Se você ficar com medo de se expor, medo de se colocar para as pessoas, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Esse medo imaginário, ele não vai resolver o seu problema. Por quê? Porque o mal desse medo, que a gente chama, nem é o medo, né, que eu falo, que é um temor, o mal disso, o que é? É que ele traz um prejuízo, preste atenção
nesse gancho aqui. É um momento muito importante da formação. O mal do medo imaginário, desse temor exagerado que a gente constrói, é que ele vai trazer um prejuízo muito grande para o seu presente, para a sua vida agora. É isso aí que ele traz. Esse é o problema. Uma pessoa atemorizada pelo medo, uma pessoa atemorizada pelo futuro, o que vai acontecer então? Essa pessoa não vai estar inteira. E aí ela não vai estar também disponível para a vida. Você não vai estar disponível para viver. Ou seja, o que é disponível para viver? É aquilo que está acontecendo no momento presente. Interessante isso. Então, Leandro, me resume isso aí. Olha, cuidado, porque o medo, ele divide você. Ele coloca muito você no futuro, o medo imaginário. Muito você no futuro. As pessoas vão falar isso, as pessoas vão falar aquilo, eu não vou fazer uma live porque o que as pessoas podem pensar? Gente, muito tempo eu não fiz live porque eu ficava preocupado. E depois eu falei, sabe o quê? Sabe o quê? A minha missão é transformar a vida das pessoas. E claro, de cada 100 pessoas, ninguém vai conseguir agradar as 100 pessoas. Mas se eu agradar 10 pessoas, está ótimo. A primeira live que eu fiz, eu disse, olha, se tiver ali 5, 10 pessoas, tá bom. E tinha ali 15 pessoas. 15 pessoas na minha primeira live. Olha, gente, e aqui eu tô vendo vocês, mais de 80 pessoas. E quantas pessoas que estiveram aqui, mas não puderam ficar, pode colocar coração mesmo. Coloca bastante coração aí. Pode colocar, que vai aparecer aqui o seu coraçãozinho, ó, já tá aparecendo aqui. Mas, olha, teve aí um vencer, né? O vencer, que é vencer o medo. Vencer o medo. Então, resumindo, eu diria, nesse coragem para prosseguir, queria dizer para você, o problema desse medo é que uma pessoa atemorizada por esse medo, ela começa a engendrar tantos pensamentos para o futuro que a ela não vai ficar disponível para a vida. E que lógico, a vida acontece no momento presente. A vida acontece agora. E aí eu diria para você, cuidado com as suas expectativas. Coloque expectativas reais. Trabalhe com aquilo que é real. Trabalhe com aquilo que é real para você. Não trabalhe com coisas imaginárias. Epicuro, né? Ou Epícoro, alguns vão dizer Epicuro, é um lá dos primórdios também, né, desse pensamento de combate à ansiedade, combate ao medo, combate a esse excesso de futuro, excesso de pensamento, né? Já viu a pessoa muito acelerada, ela tem um excesso de imaginário. Ela tem, Epicuro vai falar assim, um homem sábio é aquele que cuida do momento presente. A pessoa sábia é a pessoa que cuida do momento presente. Eu não sei qual é o seu momento agora. Se for de dor, cuida da sua dor. Talvez é o momento de você viver a sua dor, não ficar livre dela. É o momento de viver. Né? Eu tenho que ter essa maturidade. É o momento de você viver o luto, que a gente chama na psicologia. É preciso a vivência do luto. Porque se você foge de uma dor, de um luto, depois ele pode te causar um outro trauma. Ele pode te causar uma outra questão. Então, não sei. Talvez seu momento é de dor, viva a sua dor. Seu momento é de alegria, porque você está conseguindo várias coisas interessantes na sua vida, porque você está crescendo, viva a sua alegria. Eu não sei qual é o seu momento, mas Epicuro vai dizer isso. O homem sábio é aquele que cuida do seu presente. É aquele que valoriza o aqui e agora. É aquele que avança, mas é uma pessoa que avança, ela não exagera. Ela tem as expectativas corretas.
Existe um texto bíblico eu adoro esse texto bíblico, essa passagem bíblica, que vai dizer assim, né, olha, você está vendo ali os lírios do campo? Olhai os lírios do campo. Entendam isso. Ou seja, não fica preocupado com o dia de amanhã. Amanhã vai ser um outro dia e vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. Entenda? Leandro, eu não estou conseguindo vivenciar isso que você está falando. Pois é, eu sei. Talvez não é para você vivenciar isso agora. Cada um aqui vai ter um grau de recepção do que eu estou falando. Mas eu lançaria isso para você. A coragem de prosseguir, ela acontece exatamente quando você deixa as coisas acontecerem. Não sem responsabilidade. Só um parênteses aqui. Se por acaso o Instagram terminar aqui o nosso tempo, eu vou fazer a conclusão. Eu vou recomeçar a live e vou fazer a conclusão com vocês, tá bom? Eu preciso de mais só 5, 10 minutinhos de vocês para a gente fazer essa conclusão aqui. Então, eu queria dizer para você de uma forma muito forte isso, tá bom? Se terminar, volta para aqui, não saia, porque a gente precisa concluir isso. E aí, retornando ao nosso tema, as preocupações de amanhã, deixa para amanhã. Se você está com medo de uma doença, se você recebeu um diagnóstico de alguma coisa, de um exame que você fez, quando você for no médico, você vai conversar com o médico. E ali, a partir do que ele falar, você vai resolver. Não fica exagerando. O mal é que a gente cria na nossa mente, e a nossa mente é muito fértil, não? E ela fantasia, e aquilo prejudica a gente demais. Deixa as coisas acontecerem no momento certo. Vou repetir essa frase para você. Um homem sábio, a mulher sábia, é aquela que cuida do momento presente, que vai viver um dia de cada vez. E aí, então, na minha coragem, que é a capacidade de agir, que eu vou prosseguir, ir adiante. Bom, mas agora eu vou com muita maturidade. E aí eu queria dizer para você o seguinte, existe o Arthur, né, que é um grande tenista, e ele sofreu muito na sua infância, sofreu muito, porque ele foi uma superação, né? Ninguém diria que ele ia ser um grande tenista. Foi uma superação enorme a vida dele. E ele diz uma frase que eu até coloquei na propaganda na divulgação, né? da nossa live. Estou revelando a minha idade aqui, né? Que antigamente era isso, né? Propaganda, agora é divulgação. Mas ele dizia assim, e aqui vai fechar com chave de ouro esse momento nosso. Ele dizia, comece onde você está, com aquilo que você tem, e mais ainda, fazendo o que você pode. Vamos pensar um pouquinho sobre isso comigo? Olha só, primeiro, comece onde você está. Eu queria dizer para você, eu não encontrei nada tão poderoso para o ser humano quanto a tomada de consciência. Tomada de consciência é um dos melhores remédios. Para mim, é melhor do que a solução do problema, é a tomada de consciência. Lembro quando eu perdi meu pai, eu até citei isso no início da live. Quando eu perdi meu pai, eu falei, a realidade é que eu perdi meu pai. A realidade é que ele foi para o céu. E a realidade é que daqui a pouco eu também vou perder a minha vida, que eu também vou para o céu. A realidade é que esse mundo é passageiro. E a realidade é que eu vou ter que conviver com essa saudade. E agora eu vou escolher. Eu vou conviver com essa saudade triste? Ou vou conviver com essa saudade com afeto, com carinho? Lembrando do meu pai. Lembrando do cheiro, do abraço, das brincadeiras,
dos acertos e dos erros. Bom, eu escolhi. Eu quero, porque é inevitável. Tomada de consciência, sabe? Não tem mais. Ele não está aqui. Ele não está aqui. E eu tenho duas opções. Me entrego à tristeza ou vou viver isso com carinho, ou vou viver isso com amor. Bom, isso é o quê? Tomada de consciência. Quando você chega num relacionamento que você fala, não quero mais. Chega. Uma amizade, um trabalho, alguma função que você realiza, um trabalho pastoral na sua comunidade, um relacionamento matrimonial, religioso, enfim. Você, olha, não quero mais. O que acontece? Tomada de consciência. Tomada de consciência é melhor do que resolver o problema. Vamos supor que você é muito ansioso, muito ansioso. Vamos aqui imaginar que você é exagerado, você tem transtorno, você tem o toque. Você é muito obsessivo, muito compulsivo. E aí você começa você tem várias atitudes, você quer resolver aquilo. Eu quero meditar, eu quero fazer isso, eu quero ouvir música, eu quero diminuir minha ansiedade, eu quero fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu queria dizer para você, né? Às vezes você tem compulsão alimentar. Não posso comer isso, não posso comer aquilo. O que eu vou fazer agora? Estou com vontade de comer doce, estou com vontade de tomar refrigerante, estou com vontade de comer chocolate, estou com vontade de jantar, estou com vontade de comer bastante agora, porque eu estou muito nervoso, eu estou muito bravo, eu estou angustiado, eu estou com raiva. Ou então eu estou triste demais. Bom, e aí eu vou para a minha compulsão, tal. E aí você quer vencer aquela compulsão. Você quer vencer aquela ansiedade a todo custo. Bom, eu vou dizer para você o que eu penso e a linha que eu sigo no processo psicoterapêutico. Antes de tudo, para mim, o mais importante é a sua tomada de consciência. Às vezes eu não preciso vencer a minha ansiedade. Eu preciso só entender que eu estou num grau de ansiedade muito exagerado. Que eu estou atrapalhando as pessoas que vivem comigo. Que eu estou prejudicando o meu rendimento profissional. Vamos imaginar que eu sou compulsivo pelo alimento. Antes de eu tentar vencer essa compulsão, sabe? E vou fazer isso, fazer aquilo, passo 1, passo 2, passo 3, 5 passos para você. Bom, é legal, eu gosto, né? Mas antes disso, eu preciso entender. Eu acho, agora eu estou aqui num parênteses, né? Eu acho que o Instagram liberou aqui para mim mais de 1 hora. Eu já estava desconfiado disso, sabe? Porque já fiz uns momentos de manhã com a meditação nossa, às 6h28, que quando acabou a meditação, 6h55, a gente ficou conversando e passou de 1 hora e o Instagram não terminou minha live. Olha, gente, é porque vocês estão participando, sabia? O Instagram está vendo que a gente está trabalhando muito e por isso ele está deixando. Bom, eu acho, né? Mas nem vou ficar elogiando muito não, porque, né? Não sou supersticioso, mas quando a gente elogia muito, né, as coisas acontecem tudo ao contrário. Mas não sou supersticioso. Brincadeira. Mas voltando aqui com vocês. Quando eu tenho uma compulsão, ao invés de eu ficar tentando vencer aquilo, claro que eu tenho que tentar vencer, mas quando eu fico num primeiro momento só tentando vencer, se eu trabalho a minha tomada de consciência, é muito melhor. É muito melhor. Seu processo de cura acontece com muito mais velocidade. E você começa a dizer, poxa, eu estou compulsivo. Eu não estou normal. Eu estou falando muito alto, eu estou falando acelerado demais. Eu não deixo as pessoas contarem histórias, eu que sempre fico falando. Eu estou querendo mandar em todo mundo. Eu não estou bem. Eu estou querendo comer tudo, eu estou prejudicando a minha saúde, as minhas roupas, eu já estou tendo que comprar outras roupas porque eu estou engordando. Eu não estou bem. O que é isso, pessoal? Tomada de consciência. Exatamente isso. Tomada de consciência.
Então agora, comece onde você está. A partir dessa live, escolha alguma coisa, uma coragem de prosseguir em quê? Olha, somos dezenas de pessoas aqui, quase centenas. Eu queria bater 100 pessoas. Não consegui dessa vez. Mas vamos dizer aqui comigo. Coragem de prosseguir em quê nesta noite? Então tá, a partir daí, comece onde você está. Tomada de consciência. Seja realista. Seja realista. Perceba que você às vezes não é o bambambam, não é o bonzão da situação. Perceba que às vezes, né, e o que está acontecendo que é totalmente o contrário. Talvez você,